Bom dia, como vai vocês? Preparados para mais uma aula nossa? Eu espero que sim, porque essa é a nossa última aula da nossa revista, onde nós estamos estudando o Credo Apostólico. Vamos começar então? Eu vou fazer uma oração e assim a gente começa, tá? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esse dia. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos abençoou. Eu te peço que o Senhor abençoe também a nossa aula de encerramento. Em nome de Jesus, amém. Amém. E vocês, como passaram a semana? Eu quero saber de todo mundo. Vou tentar falar o nome de vocês em ordem alfabética, que eu lembro. O Aleph, depois A, B, C, D. Davi, I, J, não, E, D, E. Tem o Dudu, né? Não é o primeiro nome dele, mas... E aí, Dudu, beleza? Como é que você tá? E, F, G, H, I, J... Ai, tem o Arthur também, né, Arthur? Como é que vai? Tudo bem? O Arthur, o Aleph, o Dudu, o Matheus... O Davi, que eu pulei, o Davi, o Matheus. Aí vem a Lara, a Lídia. Ih, eu tô toda ruim, né? Saí da escola já faz um tempo, já tô esquecendo a ordem das letras já, né? Mas vocês me perdoam, não é? Vamos ver. Então vai, o Arthur, o Aleph, o Davi, o Dudu, Matheus, a Lara, a Lígia... F, calma aí, N, O, P, Q... Ai, esqueci ainda, o Guilherme e o Gustavo. Como vocês estão? Gente, esse negócio de ordem alfabética não deu certo comigo. Vocês viram que eu errei, né? Mas vamos voltar de novo, hein? Tô meio atrapalhadinha, mas vamos lá. Arthur, Aleph, Davi, Dudu, Guilherme, Gustavo, Lara, Lídia, Matheus. Agora acho que eu falei o nome de todo mundo, não foi? Esqueci alguém? Aí vocês me mandam. E hoje nós estamos dando as nossas boas-vindas para Ana Carolina. Tudo bem? Como é que você está, querida? Espero que você esteja ótima. Ai, gente, faltou também o Miguel. Como eu pude esquecer? Não posso esquecer de você, Miguelzinho. Tudo bem com você? Espero que esteja ótimo vocês. Eu fui até a letra M, né? Gente, minha cabeça tá muito ruim, né? Mas não tem problema não. Vocês são jovens e vocês me perdoam. Qualquer coisa vocês mandam pra mim, que eu refaço tudo e eu vou lembrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o nome de todo mundo. Tô precisando de uma chamada. Tô precisando saber como é que vocês estão. Meninas, primeiro as nossas meninas. Como está a Lara e a Lídia? Vocês, minhas florzinhas da nossa classe, que a nossa classe tem muitos cravos, tem florzinhas, agora chegou mais uma florzinha, a Ana Carolina. Como estão as minhas florzinhas? Estão bem? As minhas rosinhas estão bem? Espero que vocês estejam sempre cheirosas, lindas e maravilhosas. Uau! E os meninos, como estão os meus cravos? Espero que vocês estejam bem e não estejam se espetando muito com seus irmãos, hein? Espero que estejam todos bem. Bom, dadas boas-vindas, agora nós vamos para nosso louvor de bom dia. Eu consegui fazer um visual para ajudar os pais que não conhecem e a gente vai cantar. Eu vi que a tia Andréia, mãe da Lara, conseguiu fazer um vídeo maravilhoso e agora nós temos um super apoio e nós vamos cantar bem bonito, bem uníssono, tá bom? Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Tudo bem? Última vez que eu vou cantar, agora eu quero que vocês deem as mãos, cumprimentem os seus familiares, cumprimentem todos que estão aí. Pode tirar o povo da cama e falar, gente, bom dia, que já chegou o dia! Ê! Vamos lá. Eu tô numa sala onde dá até eco. Vamos lá. 1, 2, 3. Bom dia, com alegria,
Desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem. Vai tudo bem, vai tudo bem. Graças a Deus vai tudo bem. Não é verdade? As nossas vidas estão bem, Deus está no controle de tudo e por isso tudo vai bem, não é? Vocês lembram que nós estamos estudando sobre o credo apostólico? Lembram que nós encerramos o credo na nossa última aula? Então, essa aula vai ser uma revisão. A proposta da nossa revista era fazer uma gincana, mas vai ficar um pouquinho difícil a gente fazer uma gincana assim pela internet. Então a gente vai dar uma adaptada. Quando a gente voltar, a gente faz uma mega gincana, beleza? Então vamos lá, quero ver quem lembra o credo apostólico bem bonito, que é o resumo de tudo. Vamos lá, 1, 2, 3. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, onde está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Na ressurreição dos pecados, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. São muitos cartazes, né? Aí eu acabo me atrapalhando um pouco. A gente vai falar mais uma vez e agora vamos todos os cartazes e eu vou tentar não me atrapalhar com os cartazes, mas vai dar tudo certo. Se eu me atrapalhar um pouquinho, vocês me perdoam, tá? Perdoe. 1, 2, 3. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus que Ele nos escolheu e mais, Ele escolheu homens e deu muita capacidade para que eles conseguissem resumir nessas poucas palavras. Vocês podem achar muitas, mas imagina só, eles conseguiram resumir as nossas crenças nessas poucas palavras. Isso é muito bom e isso nos ajuda muito, porque nós conseguimos estudar de forma sistemática e conseguimos gravar de forma mais fácil, não é verdade? Que bom, glória a Deus. Eu agradeço a Deus porque um dia Deus pôde escolher essas pessoas para que hoje nós possamos estar aqui estudando no conforto da nossa casa. Eu estou aqui no conforto, sentada na cadeira, a cadeira atrás de mim, numa mesa, vocês estão aí. Quem é que muitas vezes deve estar com pijaminha, não é verdade? Aposto que tem pijama de herói aí, não tem não? Pijama de princesa, não tem não? Aposto que tem pijama bonito, todo mundo tá com pijama bonito. Isso significa que um dia Deus deu a capacidade para que homens pudessem estudar. E eu peço a Deus que Ele também dê capacidade para você, meu irmãozinho, para que um dia você também possa estudar muito, muito a palavra de Deus e depois possa estar aí
abençoando outras vidinhas, tá bom? Ou vidonas, né? Pode ser gente adulta também, não é verdade? Vamos lá? Continuando. No final a gente vai dar uma relembradinha mais ainda, tá bom? No nosso credo, tá? Essa é a nossa última aula para fechar a revista. A gente vai fechar a revista bem fechada, com chave de ouro, tudo bem? Então, passado o nosso credo, hoje, como eu falei, vai ser o resumo, não é? E como que a gente vai resumir o que já está resumido? Ai, é tão complicado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ao invés de a gente resumir o que já está resumido, a gente vai fincar ainda mais no nosso coração. Vai deixar essas palavras aí, ó, muito bem gravadas. Porque se alguém chegar pra você, Mateus, pra você, Davi, Aleph, Lara, Lígia, Dudu, Ana Carolina, Arthur, Guilherme, Gustavo, Miguel, Davi, todo mundo, chegar pra mim, pra tia Verena, e falar assim, no que você crê, você vai poder responder muito bem no que você crê, porque você conseguiu gravar no seu coração. E como que a gente vai gravar no nosso coração? A palavra de Deus tem um versículo muito bom sobre isso, sobre estudo. Pois é. E é um versículo muito legal que eu quero estudar com vocês. Alguns já devem saber, mas esse vai ser o versículo da nossa lição hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso está escrito em Salmo 100, capítulo 119, versículo 105. O que significa esse versículo? Quando ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, significa que a palavra de Deus, ela clareia tudo. Quando esse versículo foi escrito muitos anos atrás, não existia lâmpada como a gente conhece hoje. A lâmpada era diferente. Lembra do filme do Aladim? A lâmpada parecia aquela lâmpadazinha do Aladim. Também tem umas lâmpadas mais um pouco diferentes, que são lamparinas. Mas vamos ficar com a ideia da lâmpada do Aladim, que ela é muito legal. As lâmpadas eram parecidas com aquela, mas aquela lâmpada, imagina assim, não tinha iluminação na rua, então a noite era muito escura, a noite já é escuro, né? Agora imagina sem luz na rua, ia ficar mais escuro ainda. É igual quando o nosso pai ou a nossa mãe pega uma estrada no meio da noite, que fica tudo muito escuro, não fica? Que não tem iluminação? Então, pois é, só que aí, imagina se você estiver andando ali no meio. Lembra que a gente está falando de um tempo que não tinha lâmpada, não tinha lanterna. Agora imagina alguém aparecer com uma lampadinha do Aladim, aquela lâmpada, e conseguir iluminar o caminho. Vai guiando, a gente vai conseguindo andar. Até mesmo a nossa lâmpada hoje. Se tiver tudo escuro, e de repente alguém chegar e plim, acender a luz, o que vai acontecer? Vai iluminar. E é assim que funciona pra gente. É como se a nossa vida tivesse num caminho, num breu só, que a gente não conseguisse enxergar. Mas aí Deus vem e entrega a palavra dele. E a palavra dele brilha como uma lâmpada. Aliás, o versículo fala que a palavra de Deus é a própria lâmpada. E assim, clareia tudo. Vamos falar de novo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, a sua palavra, Deus, traz claridade e luz para os meus caminhos. Os caminhos da nossa vida, os caminhos do mundo. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela clareia e ela traz luz. Pode estar a claridade, pode estar só a escuridão e ela vai clarear tudo. Ela é lâmpada e é luz para os nossos caminhos. Vamos falar de novo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Será que vocês conseguem falar? Vamos lá, todo mundo fechando o olho, vou fechar meu olho, hein? 1, 2, 3. Lâmpada, vou até tirar o óculos para vocês verem bem, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Salmo 119, 105. Legal, né? Deixa eu colocar que eu não enxergo nada. Não é verdade? Agora, eu quero ver se vocês vão saber no final. Eu quero ver todo mundo falando aí, hein? E se eu colocar só o primeiro cartaz, vocês conseguem completar o segundo? Vamos lá. 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119 e 105. Ó, vocês estão bem, hein? Gostei de ver. Aleph, eu quero uma animação maior aí. Larinha, dá um sorriso. Lídia, aumenta aí o sorrisinho. Davi, presta atenção. E o Matheus também. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119 e 105. Espero que esse versículo fique guardadinho no coração de vocês. Sabe por quê? Porque esse versículo diz que a palavra de Deus vai nos guiar, vai guiar a nossa vida. Porque se ela é luz, ela vai iluminar. Então, luz para os nossos caminhos vai trazer claridade e ela é o nosso guia, não é verdade? E lembra que toda a nossa crença, que a nossa Bíblia foi resumida no nosso credo. Então, isso daqui significa que é uma iluminação para a nossa vida. Então, quando alguém chegar para você e falar, Miguel, no que você crê? E você ficar assim, o Miguel vai poder responder no que ele crê, não é? Ele vai falar assim, olha, eu creio em Jesus Cristo, que ele nasceu da Virgem Maria, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e ele vai voltar e vai julgar todo mundo, seja vivo ou seja morto. E ele vai levar os escolhidos, quem aceitou a Jesus, para viver com ele lá na vida eterna. Eu quero ver quantos de vocês conseguem falar, não precisa ser com as mesmas palavras, mas seria muito bom se você conseguisse falar, nem que seja só olhando para o espelho. Vamos ver? Mas isso daí vai ser algo assim particular entre você e Deus, tá bom? Tá, fechado? Então vamos continuar aqui. E a nossa aula vai continuar. Antes da gente chegar na nossa história, eu queria contar para vocês sobre uma pessoa. Uma pessoa. Que pessoa? Uma pessoa chamada Agulha. A Agulha era assim, uma menina, para começar, era uma menininha. E ela era douradinha, bonitinha, e ela era pequenininha. Sabe o que aconteceu? A Agulha chegou para a mãe dela e falou, mãe, eu quero estudar corte e costura. A mãe falou, corte e costura? Mas você é uma agulha, você faz tapetes. Mas eu quero estudar corte e costura, eu quero aprender, eu quero ampliar meus horizontes. A mãe dela falou, isso, será que vai dar certo? Tudo bem. Foi lá e matriculou ela na escola de corte e costura. Chegou no primeiro dia de aula, a Agulha estava lá. E aí, quem chegou? Chegou o tesourão. Chegou o tesourão. A tesoura azul. E tesourinho. Todo mundo veio para a aula de corte e costura. Afinal de contas, o nome da aula era afinal de contas, o nome do curso era corte e costura. Eles estavam lá para aprender a cortar. A mãe deles mandou eles lá para aprender a cortar. E a Agulha foi lá também. Vocês estão vendo que a Agulha é diferente? Bem diferente, né? O que aconteceu? Todo mundo começou a caçoar dela, a rir. Falou que ela não tinha pontas afiadas. Como você vai querer participar de uma aula de corte se você não sabe nem o que é corte? Se você nem tem como cortar? Ela ficou muito triste. Muito triste, muito, muito, muito triste. Ela ficou bem tristinha. O pior de tudo era que o tesourão começou a desafiar a Agulha.
ele descobriu que a agulha gostava muito de ir num lugar. Ela ia numa igreja. Ela ia numa igreja. A igreja que ela ia era uma igreja muito boa, onde se pregava sobre Jesus. E que Jesus tinha salvo as pessoas. E a agulha gostava muito de adorar Jesus. Muito, muito, muito. Ela era cristã. E o tesourão descobriu. Ai, 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 como ele tirava sarro dela. Sabe por quê? Porque a agulha, além de tudo, ela não fazia uma série de coisas. Quando a tesourinha provocava ela, vocês acham que ela ficava assim, ó, nervosa? Mas aí ela respirava fundo e ela lembrava de um dos ensinamentos de Jesus, que falava assim: quando alguém te irritar, você dá a outra face. Ai, era tão difícil para a agulhinha, tão difícil. Mas o que ela fazia? Ela ficava quieta e saía de perto. Ela também lembrava de um outro texto que Jesus falou: no que depender de vós, mantei paz com todos os homens. E ela falava assim: eu preciso, no que depender de mim, eu não vou ficar brigando nem com ela, nem com a tesoura azul, nem com o tesourão. No que depender de mim, eu tenho que manter paz com todos os homens. E ela ia embora, saía de perto. Ela ficou muito triste. Mas ela não queria desistir, porque ela falou: eu vou ser uma boa costureira, vou aprender corte, costura, vou saber fazer tudo. Mas um dia, lembra que o tesourão ficava caçando dela? Um dia, ele pegou muito pesado, nossa. Ele pegou e falou que a agulha não sabia fazer tapete. Ele disse que essa cabeça dela aqui, que ela tinha cabeça grande. Ou melhor, tapete não, ela não conseguia fazer blusa, roupa para as pessoas, porque ela tinha a cabeça muito grande, ó a cabeção dela. Ela só conseguia fazer tapete para a pessoa pisar e não roupa para vestir. Ai, 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 ele pegou pesado. Ela ficou tão triste, porque o que ela mais queria era aprender a fazer as coisas para vestir as pessoas. Ela ficou muito triste, e ela saiu correndo. E para onde será que a agulha foi? O que será que ela vai fazer? Eu não sei. Vamos saber? No final a gente vai saber. Mas enquanto a gente dá uma pausa na história da agulha, a gente vai ouvir uma outra história. Vocês lembram da minha lozinha? Lembra? Deixa eu tirar agora minhas coisas daqui, que o meu espaço aqui é reduzido. Lembra da minha lozinha mágica? Pois é, né? E eu vou contar uma história que vocês devem conhecer, mas vocês vão me ajudar a resolver esse conflito aí da agulha, tá? Há muito tempo atrás existia um menino jovem, bem jovem, que ele era o caçula dos seus irmãos, chamado Davi. Davi era pastor de ovelhas. Vocês estão vendo Davi? Gostaram do Davi? Vou colocar o Davi aqui enquanto isso. Ele era pastor de ovelhas. Tá vendo aqui, ó? Davi, as ovelhas. E ele cuidava das ovelhas do pai dele, do rebanho do pai dele. Um dia, o povo dele, o povo de Israel, entrou numa guerra muito ruim. Guerra nunca é boa, né? Ai, 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 eu não gosto de guerra. Guerra nunca é boa. E foi pra guerra. E aí o pai dele, Jessé, falou assim: Davi, os seus irmãos estão lá na guerra, filho. Eles devem estar comendo muito mal lá, devem estar se alimentando mal. Porque como todo pai, ele se preocupava com a alimentação. Aí ele falou assim: Davi, faz o seguinte, pega uma comida boa, eu vou fazer uma comida bem forte.
uma comida que eles gostam. Qual a comida que você mais gosta? Imagina que fosse essa comida aí que você gosta pra caramba. E aí, gosta o quê? De pizza? Vamos supor. Faz uma comida bem gostosa, igual pizza. Falou assim, pega essa comida e leva lá pros seus irmãos, lá no campo de batalha. Mas você toma muito cuidado, porque afinal de contas você é só um menino. Aí, Davi diz a Bíblia que Davi era tipo um adolescente, sabe? Devia ter uns 15, 16 anos, por aí. E aí, pegou e foi. Ele foi, trouxinha dele, chegou lá. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ele chegou e aí ele ouviu, quando ele estava lá colocando a comida para os irmãos dele, ele ouviu um cara bem grandão, muito grande, falando assim, quem é que vai vir aqui me desafiar? Povo de Israel, escolha o melhor dos seus guerreiros para vir aqui, ó, e me desafiar. Se ele ganhar, nós seremos seus escravos, senão vocês vão nos servir. Meu Deus. E diz a Bíblia que ele era grande, muito grande. A Bíblia também fala que Davi era pequeno, ele tinha uma estatura pequena. Gente, vocês lembram de mim, né? Não faz tanto tempo assim. Vamos ver aqui, ó. Eu assim, ó. Eu sou uma pessoa pequena, não sou? Eu tenho um pouquinho mais de 1,5 m. Tem uns meninos aí que já devem estar quase do meu tamanho, se já não tá do meu tamanho, né? E vocês lembram do meu marido, Fabrício? Ele é grande, né? Pois é. O tio Fabrício tem quase 1,90 m. Quase. Ele é grande, não é? 1,90 m é um pouquinho menos de 2 metros, né? Agora, a Bíblia fala que o Golias tinha 2,90 m. É como se colocasse o tio Fabrício e o meu filho, o Mateus, em cima dele. Grandão, né? O Mateus tem 1 metro. Se colocar, ficava do tamanho do Golias. Grandão, né? E o Davi era como se tivesse o meu tamanho, 1,5 m. Imagina, eu enfrentando alguém desse tamanho. Ia ficar muito grande. Imagina só, deixa eu ver, os pais de vocês que são bem altos. O Mateus, o seu pai é alto também, o Marcelo. Quem mais? Deixa eu pensar. Aí, de vocês. O Rômulo? Mas não muito, né? Mais ou menos, então, enfim. Vamos usar o exemplo do tio Fabrício, que tá mais melhor de bom, né? Então, imagina, ia ser difícil, não ia, não, eu ia ficar morrendo de medo. Diz a Bíblia que o Davi tinha mais ou menos essa altura, a minha altura. E o Davi era muito alto, o Golias era muito alto. E o Golias ficou enfrentando o povo. E ele falava assim, e ele ficava desafiando. E aí, o Davi, quando ele chegou lá no acampamento, ele pegou, deixou a comida lá no cantinho e ele encontrou de cara, assim, os irmãos dele, sabe? Aí ele ouviu o Golias falando tudo isso. Aí ele foi lá, né, se informar, né? Gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Quem é esse cara para falar desse jeito, afrontar desse jeito? Nós que somos o povo de Deus. Falaram para ele, ele falou isso mesmo. Aí ele, gente, mas e agora? Ele falou assim, não, você não sabe, Davi. Alguém contou para ele, você não sabe, Davi. O rei Saul falou que quem for lá e derrotar ele vai ganhar um monte de presente. O Davi, que não era bobo nem nada, falou, presentes? Eu gosto de ganhar presentes. Ele falou, pois é, uma porção de presentes. E aí ele ficou todo interessado. Aí ele falou assim, eu vou enfrentar ele. Ele levantou da mesa e falou, eu vou enfrentar. Mas calma aí, Davi, como você vai enfrentar? Você é só um menino, baixinho. E Davi ainda era ruivo. Parece que isso daí não era uma coisa assim vista dentro da normalidade da época. Porque a Bíblia frisa bem essa questão dele ser ruivo.
E eu não sei até onde isso mexia ou não com Davi, porque a Bíblia não revela isso pra gente. Mas isso daí é como se deixasse o Davi com um aspecto de ser mais frágil ainda. Apesar dele ser jovem, dele ser baixinho, e ele ainda ser, não baixinho, mas ele tinha uma estatura mediana para baixa, né? E ainda essa questão. Então ele dava um aspecto assim, sabe, bem frágilzinho. E falaram, Davi, não vai dar certo. Eu vou. Aí ele falou, eu quero falar com o rei. E o Davi, ele conhecia o rei porque ele tocava a harpa para o rei. Davi era um ótimo tocador de harpa. A harpa é um som tão bonito, gente. A tia Adele sabe com certeza. Um som maravilhoso. E aí ele chegou e foi falar com o rei. Ele falou, rei, eu vou lá. O rei falou, Davi do céu, não faz isso, filho. Olha o seu tamanho. Falou, eu vou. Eu falei assim, rei, você me acha fraco? Você me acha frágil? Aonde, rei? Vou te contar uma história, rei. Vou te contar. Olha só. Eu tava lá cuidando das ovelhas do meu pai. Sabe quem apareceu? Um urso. Aí ele, um urso? E aí, Davi, o que aconteceu? E daí que eu peguei, pulei no urso, tirei a ovelha da boca dele e ó, matei o urso. Aí ele, então você é forte, hein, Davi? E não foi só isso não, rei. Outro dia, numa outra ocasião, sabe quem apareceu? Ele, 2 ursos? Que nada, rei, que nada. Pior, um leão feroz. E aí, você saiu correndo? Não saí correndo. Eu fui lá, de novo, livrei as ovelhas e derrotei, ganhei a batalha do leão. Aí o rei, né, começou a pensar, ué, se esse menino aí ganhou a briga com um urso e um leão, eu acho que ele ganhou a briga desse monstro aí, hein? Desse Golias. Aí o rei pensou, ele falou, quer saber de uma coisa? Que Deus te abençoe. Aí, vou tirar o Golias daqui. Aí o rei pegou, deu as roupas todas pro Golias. Pro Davi. Calma, deixa eu arrumar meu Davi aqui. Davizinho. E falou assim, Davi, que Deus te abençoe. Mas olha, usa a minha própria armadura. Ai, Davi não gostou muito da ideia. Tá vendo a cara dele de que ele não tá gostando da ideia? Ele pegou, foi experimentar a armadura, experimenta daqui, experimenta dali. Quando ele foi andar com a armadura, era muito pesada. Muito pesada. Ele não conseguia nem se mexer. Diz a Bíblia que ele não conseguia nem levantar os braços direito. Como que alguém vai lutar desse jeito? Aí ele pegou e falou, rei, esquece, não vai dar certo. Davi, você tá louco, Davi, como é que você vai enfrentar? Esse cara aí é um guerreiro desde que ele era pequenininho. E você, meu filho, você ainda é pequenininho. Aí ele falou, esquece, rei. Eu vou com Deus na frente, mas eu vou. E Deus é de me dar vitória. Aí o rei falou, tá bom. O rei também, coitado. A essa altura do campeonato, falou assim, que Deus te abençoe e vá na sua frente. E o Davi foi. Lá longe, o Golias viu o Davi chegando. Quando o Golias viu o Davi, olha a cara dele de feroz, olha a cara dele de quem tá nervoso, ó. Sabe por quê? Porque ele falou assim pro povo, ele falou, quem vocês acham que eu sou? Vocês acham que eu sou quem? Vocês estão mandando um menino ruivo pra vir aqui lutar comigo? Vocês estão me desrespeitando, porque eu sou um guerreiro muito bom. E aí, o Davi falou assim, eu vou enfrentar você. Aí ele falou, mas eu sou um cachorro pra você vir comigo com pedras? Que você tá achando que eu sou quem? Eu vou derrotar você, Davi, e todo o seu povo. E aí, sabe o que o Davi falou? Sabe o que diz a Bíblia? É o nosso texto bíblico de hoje. Todo mundo pegando a sua super Bíblia e abrindo em
primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que eu já deixei aqui marcadinho, capítulo 17, verso 41. Todo mundo achou? Vou dar 10 segundos para vocês, hein? Primeiro Samuel, capítulo 17, verso 41. Acharam? Voltando. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 41, tá? Olha só a super resposta de Davi. Olha porque é importante a gente guardar a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Olha como vai nos guiar. Olha como guiou a vida de Davi. Olha só, presta atenção. Vem aqui. Verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi. O filisteu é o Golias, ele era do povo dos filisteus. E o seu escudeiro ia diante dele. É verdade, ele tinha um escudeiro, porque a arma dele era tão pesada que ele precisava de alguém para carregar a arma para ele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque ele era moço e ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Verso 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha como ele estava com raiva. Davi, porém, disse ao filisteu: presta atenção, moçada. Tu vens contra mim com espada e com lança. Ó, tá vendo? A lança dele, viu? E com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu afrontas. Hoje mesmo o Senhor te entregarás nas minhas mãos. E o verso 47, o último agora. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregarás nas nossas mãos. Ou seja, ele falou assim, todo mundo vai saber que não é com lança, nem com espada, não. Que Deus é quem ganha essa vitória, Deus é quem ganha essa guerra. Vamos ler de novo o verso 47. Saberás toda essa multidão, porque, gente, diz a Bíblia que eles estavam guerreando numa colina. Então, os filisteus estavam numa colina, os israelitas numa outra colina, e eles desciam, e lá no vale era onde eles ficavam tendo aquelas batalhas. Então, as pessoas se amontoavam nas duas, os filisteus se amontoavam numa colina, os israelitas se amontoavam na outra colina, e aí todo mundo ficava vendo a batalha lá, que era um show da época, né? Porque não tinha televisão, né? E olha só o que ele falou: saberá toda essa multidão aí que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Dito isso, o filisteu veio correndo, porque eles estavam assim na colina, mas ainda não estava, né, no pedacinho crucial lá embaixo. E ele veio com o filisteu, deu um grito, e veio correndo. E aí Davi pegou a funda dele e girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar, e uma pedrinha foi para o ar. E como diz a música, e o gigante ao chão tombou. E o gigante no chão caiu. Foi uma senhora batalha. E vocês sabem o que mais? Vocês acham que o Davi era frágilzinho, pequenininho, só porque ele era pequenininho ele era frágilzinho?
ele era mais ou menos como se fosse, gente, um herói de hoje assim, pra vocês entenderem bem, era como se fosse o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não é magrinho, pequenininho, mas ele não é forte bastante, não é muito forte que ele derrota todo mundo? Era a mesma coisa Davi. Davi era pequenininho, magrinho, mas era muito forte, sabe por quê? Porque diz a Bíblia que ele pegou a espada do Golias, e vocês sabem quanto pesava a espada do Golias? 7 quilos. Só a espada do Golias, fora toda a parafernália. Diz a Bíblia que ele pegou a espada do Golias e foi lá e matou Golias e terminou de fazer o serviço. E a Bíblia ainda continua que para mostrar que Deus é o Deus dos exércitos, Deus é o Deus da guerra, que Ele dá a vitória para quem Ele quiser, não importa se você é fraquinho, não importa se você é pequenininho, se você está com algum problema, Deus pode te dar a vitória. Davi foi lá com a própria espada do Golias e derrotou Golias de uma vez por todas. Essa guerra foi épica. Foi uma guerra assim, ó, uau! Todo mundo ficou super, mega, ultra impressionado. E eu quero parar aqui nessa história com vocês, porque o que interessa pra gente é o que Davi falou. Eu vou voltar, ó, vamos voltar aqui, é quando ele ganhou, né, a guerra, né? Vocês estão vendo aqui a nossa figura, né? O Golias no chão, o Davi. Mas eu queria voltar com vocês aqui, ó. O que vale mais é aqui, ó. O Golias, quando ele viu lá longe o Davizinho vindo. O Golias era muito grande, como eu falei para vocês. Era mais ou menos o tamanho do meu marido, o Fabrício, e o tamanho do Mateus, do meu filho, em cima do meu marido. É bem grandão. E o Davi era pequenininho, como se fosse do meu tamanho. E ele era jovem, né? Tinha uma boa aparência. Não parecia assim um guerreiro. Ele não era todo fortão, musculosão. Não era como o Golias era. Mas ele não teve medo, sabe por quê? Porque ele tinha guardado a palavra de Deus no coração. Lembra do nosso versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Por que isso é importante? Davi, ele estudava a palavra de Deus e ele conhecia. Então ele usava a palavra de Deus como lâmpada e luz para os caminhos dele. Tanto que nas horas difíceis, como essa foi uma hora super difícil, ele pôde trazer na memória e trazer para o coração dele a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Ele ficou tranquilo, porque ele seguiu a palavra de Deus e foi em frente. Ele seguiu o caminho que Deus tinha traçado para ele. É por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, e é por isso que o nosso credo é importante. Lembra que eu falei para vocês? O nosso credo faz um resumo muito bom de tudo aquilo que a gente acredita. Por isso que o Davi, ele tinha condições de falar para o Golias tudo aquilo que ele acredita. Ele chegou para o Golias e falou em todas as coisas que ele acredita. Ele falou assim: olha, Golias, eu acredito que Deus é Deus e que o meu Deus é o Deus da guerra. E Ele pode sim me dar a vitória dessa guerra. Eu sei muito bem quem é o meu Deus. Ele sabia em quem ele acreditava. E isso é importante para a gente. A gente tem que acreditar, a gente tem que primeiro conhecer para que o que a gente conheça se torne verdade nos nossos corações. Tudo bem? Agora,
Vamos voltar para a história lá da escola de corte e costura que eu contei para vocês. Lembra que a agulha ficou muito triste? Muito triste porque o tesourão falou para ela que ela não conseguia fazer roupa, que ela só conseguia fazer tapete e ela nunca ia servir para fazer roupa para as pessoas, não importava quantos cursos de corte e costura ela fosse fazer. Pois bem, ela foi para a casa dela. Chegou na casa dela, lembra? Essa aqui é a igreja, essa aqui é a casa. Chegou na casa dela, ela foi orar. Ela falou: Deus, eu queria tanto ajudar as pessoas, eu queria tanto fazer roupas, fazer coisas boas. E aí, enquanto ela estava orando, ela lembrou de um versículo que falava assim: porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. E ela guardou aquela palavra no coração dela. E ela foi dormir pensando naquela palavra. No dia seguinte, ela chegou para a mãe dela e falou: mãe, eu vou lançar uma nova moda. A mãe dela falou: sério? Que moda você vai dançar? Eu vou fazer agora roupas para praia. Porque eu tenho a cabeça grande, então eu consigo fazer pontos de tricô, de crochê bem maiores. Então eu vou fazer umas roupas bem bonitas para as pessoas usarem na praia, num lugar feliz, no sol, uma coisa quente, gostosa pra caramba. A mãe dela adorou a ideia e as duas começaram a fazer bastante roupa. E iam pra praia e vendiam tudo. As pessoas adoravam a roupa delas. Vocês com certeza devem ter visto umas roupas aí, dessas de tricô, de crochê aí na praia. Pois é da nossa amiga Agulha. Vocês viram? Por quê? Ela guardou a palavra de Deus e no momento certo, aquela palavra veio para a memória dela e floresceu no coração. E aí, o que antes ela estava triste, vocês lembram que ela estava orando? Ela estava triste. Deus falou com ela. É assim que às vezes que Deus fala com a gente. É uma das formas de Deus falar com a gente. Como é que nós falamos com Deus? Através da oração. Como é que Deus fala com a gente? É através da Bíblia. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Porque a gente estuda a Bíblia e aí os textos ficam no nosso coração, na nossa mente. E aí acontece igual aconteceu com a nossa amiga Agulha. Uma hora que a gente está com alguma coisa assim, triste, ou até mesmo alegre, Deus traz um versículo na nossa mente. É o Espírito Santo falando com a gente. Deus traz uma mensagem no nosso coração. É assim que acontece. E foi o que aconteceu com a nossa amiga Agulha. E ela ficou muito feliz. Muito feliz. E é isso que tem que acontecer com vocês. E, relembrando a história do Davi era um pastor de ovelhas. Ele jamais imaginou que ele fosse derrotar um gigante filisteu. Jamais imaginou. Como que ele saberia que ele faria isso? Pois ele fez, porque Deus deu a vitória para ele. Não é muito bom? Isso é ótimo. Então, essa foi a nossa lição de hoje, tá? Tem uma música que eu queria passar para vocês, mas eu vou mandar o link, que o nome da música é Assim, ó. É a música da Rebecca Nehmer. Ela fala sobre a história de Davi e Golias, tá bom? E a tônica da música é que ela fala assim: você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão. Aí ela fala: assim, ó, Deus é grandão assim, ó, Deus é grandão assim. Você aí de casa, você aí, meu irmãozinho, você pode ser pequenininho. Eu sempre fui a mais baixinha da minha turma, eu sempre fui pequenininho. Mas o nosso Deus é bem grandão. E Ele pode todas as coisas. Mas como que Deus vai poder falar com você se você não estuda a Bíblia? Por isso que você tem que estudar a Bíblia, para Deus conseguir falar com você.
Por isso que nós estudamos o credo esse trimestre. Porque assim Deus pode falar no nosso coração. Não é? Aqui é o que eu falei para vocês, é um resumo. Homens que foram abençoados, Deus deu inteligência para eles, conseguiram resumir. É como se eles resumissem os fundamentos básicos da nossa fé nessas palavras. Então, guarda essas palavras no seu coração. A Bíblia fala em outro momento, guardei para não pecar contra ti. Guarda essas palavras, guarda. Que Deus nos abençoe. Eu vou mandar depois o link, tá, da música. E nós vamos falar mais uma vez o nosso credo, bem bonito, e aí a gente encerra, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Espero que Deus abençoe as nossas vidas, que a gente possa voltar rapidinho para estarmos todos juntos. E eu vou mandar o link depois da música para vocês. Assim, ó, Deus é grandão, assim. E depois eu gostaria de ver vocês cantando. A Lara mandou um videozinho dela cantando. Quero ver o videozinho dos outros também. Aleph, gostaria muito de ver você, Aleph, com um sorriso também. Quero ver animação aí, animação nessas casas, hein? Muita animação. E eu vou mandar para vocês o material para a gente trabalhar nas próximas aulas. E o vídeo da correção da lição 12 e 13 eu vou fazer numa vez só e eu mando durante essa semana, tá bom? Um beijão para vocês e fiquem com Deus. A gente só vai orar agora. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Abençoa, Senhor, a vida deles. Abençoa, Senhor, a nossa vida. E abençoa, Senhor, que o Senhor possa dar inteligência também para que os homens possam resolver essa situação que nós estamos vivendo, para que a gente possa nos reunir em breve. Em nome de Jesus, amém. Beijão, gente!